Meu nome é Antônio Suxberger, eu sou professor aqui em Brasília, do UniCeub, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF, e estou atendendo aqui um convite do professor Lélio Calhau, de Criminologia, para poder trazer uma obra da literatura para vocês e fazer um comentário rápido aqui sobre algumas reflexões que essa obra traz para as temáticas da criminologia e do sistema de justiça criminal como um todo. Eu tomei a liberdade de, em vez de escolher um grande clássico da literatura ou coisa semelhada, vim falar de uma coisa que eu gosto bastante, que muitas vezes alguns entendem que não é literatura, que é revista em quadrinho. Em fevereiro de 1974, nós tivemos essa edição aí da revista do Homem-Aranha, um roteiro desenvolvido por um artista então jovem, que o Stan Lee maluco, né, acreditou a ele o seu personagem de predileção, que era o Homem-Aranha. Esse jovem roteirista chamava-se Jerry Conway. Ele, anos depois, ia tomar, ele já tinha tomado, aliás, a duvidosa decisão de matar a namorada do Homem-Aranha nas mãos do Duende Verde. Mas, enfim, sua passagem pela revista do Homem-Aranha marcou época, suas histórias foram muito polêmicas. E hoje eu queria comentar sobre uma em particular, que foi essa edição de fevereiro de 1974, que trouxe aqui um personagem novo, que era o The Punisher, ou, como nós traduzimos aqui no Brasil, o Justiceiro. Com o desenho de dois artistas, Ross Andru e John Romita, Jerry Conway trouxe um personagem que, na verdade, ele surgiu como um vilão. Só que o seu impacto foi tamanho que acabou se transformando num anti-herói dentro do universo Marvel. Ele tem algumas reflexões e traz algumas reflexões que, para nós, são muito interessantes. O personagem do Justiceiro, ele foi inspirado diretamente num filme que fez muito sucesso na época. Eu estou me referindo aqui ao Desejo de Matar. Esse filme aí, estrelado pelo Charles Bronson, um ator que até então não era tão conhecido nos Estados Unidos, mas era muito conhecido na Europa pela sua participação em filmes de faroeste. Ele já tinha 53 anos na época, e ele sempre teve uma aparência, um jeitão meio bruto, como um homem durão. E a história do Desejo de Matar é a história que, por sua vez, reproduz um livro de um sujeito chamado Brian Garfield, que foi editado 2 anos antes do filme. 2 anos, um ano antes do filme, 2 anos antes da revista em quadrinho, 1972. O título também era o mesmo, Death Wish. A história é bem interessante, me permite contar aqui, porque depois eu conto de volta nos quadrinhos. No filme, o Charles Bronson vive um arquiteto chamado Paul Kersey. Paul Kersey, ele não tinha se apresentado na Guerra da Coreia para poder lutar, foi uma guerra que os Estados Unidos enfrentou na década de 50, por objeção de consciência. Casos assim, de dispensa do alistamento obrigatório por objeção de consciência, geralmente são bastante criticados dentro da apresentação cultural norte-americana. Há alguns que, por um absoluto equívoco de compreensão do que seja o caso, inclusive imputam aqueles que afirmam escusa de consciência algum tipo de covardia ou medo. Mas o desenho é bem interessante para vocês entenderem que o Paul Kersey sempre foi um personagem que não tinha qualquer apreço pelo uso da violência. Acontece logo na cena inicial do filme uma situação brutal em que a sua esposa e sua filha são perseguidas depois de fazer uma compra no supermercado e são atacadas em casa por um grupo de 3 ou 4 jovens. Eu me recordo que esse é o primeiro papel de destaque no cinema de um ator que depois viria a se tornar bastante famoso, que é o Jeff Goldblum. E a esposa dele é morta nesse ataque, e a filha dele entra num coma irreversível. A filha dele passa a viver supostamente numa situação vegetativa em que não havia mais solução e retorno. Uma situação bastante curiosa, porque o Paul Kersey busca o trabalho policial, acompanha o trabalho investigativo da polícia, e ele começa a se cansar da ausência de resposta. E ao se cansar da ausência de resposta, vocês estão vendo aí que no cartaz do filme ele aparecia empunhando uma arma, ele tinha uma arma guardada em casa, era uma arma bastante peculiar, uma arma bastante destacada em relação aos apreços de arma em geral, e então ele começa a fazer uma coisa brutal, ele começa a sair à noite de casa, percorrendo espaços degradados de desorganização social, e quando abordado, quando eventualmente fosse ser vítima de um roubo ou coisa do gênero, ele simplesmente sacava a arma e matava a pessoa que lhe abordava.
Daí a expressão Death Wish. Qual que é o debate que me interessa nesse filme? O filme, a violência, né, manifestada por esse sujeito que deixou de acreditar no sistema de justiça, ela acaba impactando na mídia da época de maneira muito interessante. A grande sacada do filme é explorar como é que a mídia explora, como é que a mídia tornou o personagem do Paul Kersey, que era um vigilante, um justiceiro com as próprias mãos, numa pessoa não só elogiada, como causadora de um debate público bastante inflamado. Será que não é o caso dos cidadãos tomarem em suas próprias mãos as respostas em relação à violência, não mais se submeterem como vítimas fáceis à criminalidade violenta dos grandes centros urbanos? Eu ainda destaco que o filme do Desejo de Matar se passa em Nova York. E não raro, várias das passagens do Paul Kersey se dão em paisagens que hoje são paisagens absolutamente recuperadas e sem essas manifestações de criminalidade violenta. Especificamente o Central Park, que é uma das cenas onde esse cartaz aqui eu destaco para vocês, ou mesmo bairros como Bronx, ou isso tudo dentro de Manhattan e também em alguns outros bairros. O filme foi um sucesso tão grande que ele ensejou várias continuações e particularmente filmes de péssima qualidade. Desejo de Matar, se eu não estou equivocado, teve seguramente Desejo de Matar 2, 3, já com o Charles Bronson em avançada idade e sem a razão pela qual o próprio filme se originou, ou seja, um homem comum que passa a tomar respostas violentas em face da sua descrença no sistema de justiça. É bom lembrar que o filme foi refilmado agora recentemente, em 2017, por Bruce Willis, que faz um médico no filme. O único ponto de destaque aqui é o fato de que no filme do Bruce Willis eles fulanizaram o inimigo, ou seja, porque o Bruce Willis consegue encontrar a pessoa que teria sido responsável pela morte da sua esposa e pelo ataque de sua filha. Mas o debate público subjacente, a ideia de um vigilante, ainda está presente no filme. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Nos quadrinhos é bem interessante, porque o Frank Castle, que é o personagem dos quadrinhos, ele é um veterano da Guerra do Vietnã que fazia um piquenique com a sua família no Central Park. E a sua família se viu colhida no meio de uma guerra de gangues. E no fogo cruzado entre dois conflitos de mafiosos, toda a família dele morre, só ele sobrevive. E desde então, esse punidor, que essa é a tradução mais clara do nome do personagem norte-americano, se incumbiria de levar punição àqueles que o sistema de justiça criminal não alcança. Eu até destaco aqui um diálogo da revista em quadrinho, quando o Chacal, nos quadrinhos, recruta ele para poder matar o Homem-Aranha, ele diz para o Chacal: eu só mato aqueles que mereçam, Chacal. Inclusive, nos quadrinhos há uma certa troça, uma certa piada com os exageros do Justiceiro, porque ele, inclusive, na sequência, começou a perseguir até quem ultrapassasse a faixa de pedestre sem ser no local adequado. Bom, a história do Frank Castle depois é modificada, ele se torna um anti-herói dentro do universo Marvel, mas a discussão subjacente do vigilantismo nos interessa sobremaneira. Eu queria destacar alguns pontos com vocês aqui. O primeiro deles é a projeção da chamada criminalidade ou da criminologia midiática. O que é a criminologia midiática? Nós sabemos que a criminologia, como um ramo do conhecimento saber, ela experimenta dois momentos paradigmáticos. Um momento paradigmático etiológico, ou seja, de uma tentativa de explicitação das razões e de explicação do próprio comportamento criminoso. Há muito destaque na criminologia etiológica a chamada criminologia positivista, o bioantropocentrismo de Cesare Lombroso, ou então a sociologia criminal de Enrico Ferri, ou então a própria contribuição de Garófalo e outros nomes dentro da criminologia positivista, como Lacassagne e tantos mais, ou mesmo as chamadas escolas ecléticas, como foram as discussões da Terça Escola, ou mesmo a contribuição de von List. É ao longo do século XX, se valendo das discussões que surgem ainda nas décadas de 20 e 30, que vão culminar no chamado interacionismo simbólico, com uma forte presença das discussões de nomes como George Mead, Robert Merton e outros nomes do próprio estrutural funcionalismo, é que a criminologia permite se avançar, evoluir e deixar o paradigma etiológico para trás, passando a questionar, portanto, que como se daria ou qual a preocupação maior do estudo da criminologia, um ramo do saber
amplamente lastreado em pesquisas empíricas, para poder discutir quais são as interações e as relações sociais que permitem a construção daquilo que seria o comportamento delinquente. O comportamento delinquente ele não teria uma existência de per si, ele deriva do processo de interação social. Tanto assim que uma das mais importantes teorias dentro do paradigma da reação social é o chamado labeling approach, ou então a teoria do etiquetamento, em que a preocupação maior do criminólogo é a compreensão das construções das etiquetas, ou seja, como é que aquela pessoa que vem a praticar o comportamento delinquente passa por processos de criminalização primária, secundária, terciária, até receber o rótulo de delinquente, criminoso, condenado, o que seja. A criminologia midiática nada mais é do que o estudo do processo interacional por meio do qual os meios de comunicação e a mídia projetam a imagem do criminoso. E isso é muito interessante porque acaba levando a nós todos um certo questionamento e muitas das vezes uma projeção de exploração do medo, do pânico geral, criando inclusive quadros de uma situação de tragédia moral da sociedade, muitas vezes representada no noticiário das 18 horas, quando a gente vê aqueles programas com o sangue saindo da televisão. Se você assiste aquilo ali repetidas vezes, para além do fato de que o Brasil é um país que sofre com a criminalidade violenta urbana, você ainda tem uma percepção de medo geral e enraizado que apenas agrava esse quadro. Isso leva a um quadro de déficit na crença da justiça e, sobretudo, porque muitos de nós ainda seguimos afirmando o caráter dissuasório da resposta penal, ou seja, como se a resposta penal fosse capaz de prevenir novas infrações penais. O ponto todo que me interessa é que personagens como Frank Castle, ou mesmo personagens como Paul Kersey, não acreditam na capacidade de um sistema penal se mostrar eficaz, ou seja, hábil a trazer as próprias missões que justificam o direito penal, de exclusiva proteção do bem jurídico, de retribuição do mal causado pelo crime, de prevenção de novas condutas criminosas, seja uma prevenção geral daquelas que dizem respeito à afirmação do valor de conduta da norma, ou uma prevenção geral negativa, aquela que intimida geralmente a eventual prática criminosa, ou mesmo a prevenção específica, na sua projeção positiva, que é a ressocialização, ou na sua prevenção específica negativa, que é o efeito neutralizador das imposições de penas. Coloca em xeque igualmente a ideia de um sistema eficiente, ou seja, a eficiência aqui nada mais é do que uma discussão a que se acrescenta a característica de economicidade. Será que vale a pena gastar tanto para que tenhamos uma única resposta legitimada de uso da força pelo Estado? E, por fim, um sistema efetivo, aquele sistema em que você autoriza efetivamente a crença de que ele venha responsabilizar culpados e de que ele igualmente traga resposta justa a aquelas pessoas que eventualmente inocentes ainda assim sejam submetidas ao sistema de justiça. Eu coloco aqui um cartoon do Angeli para poder mostrar isso. É a falta de crença num sistema de justiça que eventualmente dê as respostas ao fenômeno criminoso que dá aso a personagens como o do Frank Castle. Frank Castle, nos quadrinhos, ainda que produzido numa discussão de baixo nível de complexidade, começa a nos colocar em xeque a própria crença na ideia de que a vingança privada não deve ter espaço em prol ou em favor de uma resposta formalizada do próprio Estado. Eu só lembro aqui que, independentemente da legitimação, ou da crença ou não dessa resposta penal do Estado, eu lembro aqui uma frase muito bem cunhada por Hassemer, que afirma que o direito penal decide conflitos, ele não os soluciona. Isso tudo para poder entender que essa construção da semântica do conflito subjacente à prática criminosa, ela reclama uma abordagem muito mais complexa e abrangente do que a simples, ou muitas vezes simplória, resposta do direito penal. Vocês vão encontrar discussões a respeito da criminologia midiática nas obras do professor Eugênio Raul Zaffaroni, por exemplo, Saberes Críticos, A Palavra dos Mortos, que é esse trabalho aqui por ele publicado nos anos de 2012 e 2013, e esse igualmente, 2012 e 2013, A Questão Criminal, publicado pela editora Revan. E, para além disso, a obra do meu amigo Lélio Calhau, Princípios de Criminologia, e também o seu manual, que também traz importante contribuição nessa discussão. Bom, fica aí o meu desejo de que você igualmente vá conhecer essa história
muito bem colocada dos quadrinhos, né? Deixa eu voltar aqui para a tela, dos quadrinhos da Marvel, e igualmente fica o convite para você assistir esse filme. Não se atente tanto nas respostas violentas do personagem. Ocupe-se aí da discussão que a mídia fará a respeito do vigilantismo e a sua possibilidade de ser resposta plausível para o fenômeno da violência. A resposta já afirma, é negativa. Mas quando falamos da mídia, muitas das vezes a nossa percepção vale mais do que a própria realidade está retratada. Tudo bem? Um grande abraço e boa leitura para vocês todos.